Fala, turma, tudo bem com todo mundo? Hoje eu trouxe um assunto bem simples, mas que aparece bastante nas provas por aí, seja de ensino médio ou superior ou nas provas de vestibular, né? Tanto o Enem como também nos vestibulares mais tradicionais. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre medidas de posição, que são três: a média, a moda e a mediana. Provavelmente você já ouviu falar de pelo menos uma delas. Então, pelo menos da média, né? Você já ouviu falar, porque é das mais simples, das que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Então, olha, muitas vezes nós precisamos resumir ou simplificar algum conjunto de dados, representando esse conjunto por um ou por alguns valores que sejam representativos para todo o conjunto. E, para isso, usamos as medidas de posição central. Então, para esse primeiro vídeo, eu trouxe a média aritmética. Vamos ver um pouquinho da teoria e fazer alguns exercícios para praticar e fixar o conteúdo. Bora? Vamos começar com a teoria, certo? A média aritmética é um conceito bem familiar, né? Provavelmente é um conceito familiar para você que está assistindo esse vídeo. E ela é a soma das observações, ou seja, a soma dos valores do conjunto de dados, dividida pelo número desse conjunto, pela quantidade de valores nesse conjunto. Então, mais formalmente, né, mais matematicamente, suponha que temos um conjunto de n valores numéricos, x1, x2, x3 até xn, né, infinitos valores a gente pode utilizar. A média aritmética desses valores será dada por esta fórmula. Para quem gosta de fórmula, né, pode utilizar, mas nem precisa, né? Assim, na prática nem precisa, porque é um conceito que fica bem fixado na nossa cabeça. Mas tem gente que gosta, então tá aí a fórmula. Então, x barra, que é o que representa a média, certo? É igual ao somatório de todos os elementos do conjunto. Então, ó, vai de i igual a 1, ou seja, do primeiro elemento até o último elemento do conjunto, dividido pela quantidade de elementos desse conjunto. Bem simples, né? Mas algumas vezes a gente precisa determinar a média de um conjunto de dados organizados em uma tabela de distribuição de frequências. Inclusive, fica até mais organizado, né? A tabela traz esses dados de forma mais organizada, mostrando a quantidade de vezes, ou seja, a frequência com que cada elemento do conjunto está aparecendo ali. Então, nesse caso, a média aritmética ela será dada por esta fórmula que está sendo mostrada aqui. Então, x barra, né, que é o símbolo da média, vai ser igual a F1, ou seja, a frequência de vezes que o primeiro elemento, que o elemento 1 aparece, dividido pelo número de elementos, mais F2, que é a frequência de vezes que o segundo número aparece, dividido pela quantidade total e assim por diante, né? Até o último elemento. Bem simples, né, pessoal? Então, é apenas isso, tá? Às vezes, a questão traz os valores soltos, tá? Um conjunto lá de valores. E, às vezes, a questão traz organizado em uma tabela, mostrando a frequência de cada observação. E aí fica melhor a gente fazer utilizando essa forma aqui, tá? Essa forma aqui que a gente está mostrando. Então, agora vamos fazer uns exercícios, tá? Para praticar e fixar o conteúdo. E aí vai ficar bem tranquilo de vocês fazerem outras questões aí, tá ok? Vamos lá. Esse aqui vai ser o nosso primeiro exercício. Considere o seguinte conjunto de dados. Então, a questão deu todos esses números aí e pede para a gente encontrar a média desses valores. Simples, né, pessoal? Vamos lá para a resolução. Então, vamos lá começar a resolução dessa primeira questão, certo? Então, aqui, ó, eu reescrevi todos os valores do conjunto que a questão deu, certo? E agora a gente vai fazer a média aritmética desses valores. Então, simples. A gente vai somar todos eles e dividir pela quantidade de números.
esse conjunto de dados tem 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, N, aquele N que a gente viu na fórmula, certo? Vai ser 10, que é esse número que a gente vai dividir, tá certo? Então, a média x barra a média aritmética de todos esses números vai ser a soma de todos eles dividido por 10, certo? Fazendo a soma de todos eles, a gente chegou no valor de 2.806. Então, 2.806 dividido por 10, que é a quantidade de valores que a gente tem dentro desse conjunto, certo? E fazendo essa divisão, 2.086 dividido por 10, a média desses valores ficou x barra igual a 280,60, certo? Simples, né, pessoal? Então, foi só isso, bem tranquilo. Pessoal, a segunda questão, ela trouxe aquela tabelinha que a gente falou, certo? Aquela tabelinha que vem com a frequência da observação dos dados. E aí, a gente vai fazer utilizando aquela segunda fórmula. Mas, como eu costumo dizer, a gente não precisa seguir a fórmula ao pé da letra, né? Porque é uma coisa bem intuitiva. Então, é simples. Para a gente calcular a média aritmética desses valores aqui nessa tabela de frequências, a gente vai pegar o dado e multiplicar por sua frequência, certo? De cada dado. Então, 15 vezes 2, mais 16 vezes 5, mais 17 vezes 11 e assim por diante. E a gente vai dividir pela soma das frequências. Então, a gente vai ver quanto que dá aqui a soma desses valores e vai dividir essa multiplicação de idade e frequência, dividir pela soma das frequências. Fazendo a soma desses valores, a gente encontra um valor de 54. Então, essa é a soma das frequências. Então, vamos lá para a média, cálculo da média. Então, a média desses valores vai ser igual a 2 vezes 15 mais... Eu coloquei aqui, ó, todos os valores com suas frequências. Então, a idade de 15 anos apareceu duas vezes. Então, 2 vezes 15 mais 5 vezes 16, seguindo esses dados da tabela, certo? Dividido por 54, porque é a soma das frequências. Então, a média aritmética desse conjunto de dados vai ser igual a, fazendo essas multiplicações e as somas, 985 dividido por 54, certo? Então, a média dos dados vai ser igual a 18,24, ou seja, a média aritmética das idades é 18,24, 18 anos, né? Certinho, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu tento ajudar. Obrigada e até o próximo vídeo.